Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que a Hanif está toda ali se produzindo para ir justamente lá na festa da Efsun, só que o que ela não espera é justamente quando a mãe vai chegar nesse exato momento e quando vê ela toda emperiquitada ali, joga aquela bacia no chão para chamar sua atenção e pergunta o que Gota Serena ela está fazendo. Ela simplesmente, com um olhar debochado, olha para ela e diz que ela está se ajeitando para ir lá na festa da Efsun. A Sevri fica ali revoltada, vai se aproximando dela e pergunta para onde? Para onde você está dizendo que vai? Para a festa da Efsun? E a Hanif olha para ela debochadamente mais uma vez, dizendo que sim, e pergunta o que é que tem de mal com isso. Sevri fica sem saber o que fazer, doidinha para puxar aqueles cabelos dela, mas ela continua ali encarando e a Hanif dizendo que a Sinep é sua prima e que a Efsun é sua vizinha, o que é que tem de mal e que é o certo ali ela ir nessa festa. A Sevri ela começa a chamar por Alá e pede a ele que por favor que lhe dê paciência com essa menina, porque ela tá começando a ficar neurótica ali e perdendo a paciência para não arrebentar essa menina. Ela depois dá um supapo na cabeça lá da Hanif dizendo a ela se ela de fato vai ser uma estúpida. Ela fica calada, debochada e a Sevri continua dizendo que se ela for tanto a Sinep, também lá a Efsun vão cortar ela em pedaços. Ela se levanta, debocha dela, dizendo que elas não vão fazer nada e a Sevri diz a ela que é sério que ela acha mesmo que não vão fazer nada, então se elas não fizer, ela mesma fará e dá uma sabugada nos pinhaços dela. Ela fica calada e a Sevri pergunta a ela se ela acha mesmo que vai permitir que ela vá nessa festa com esse vestido e chama ela de ridícula. A Hanif diz a ela que ela pode bater nela o quanto que ela quiser, que ela já está acostumada, agora proibir ela de ir, isso ela não vai conseguir fazer, que de uma forma ou de outra ela vai conseguir escapar e vai sim, então é muito melhor que ela deixe ela ir em paz, que ela vai e vai voltar em um horário que ela acredita que deve voltar. A Sevri olha para ela, pergunta se é sério mesmo que ela está dizendo. A Mussafé chega nesse momento, olha para ela e diz que ela tem até razão, que ela não é nenhum animal ali que possa lhe deter, né? A Sevri olha para a Mussafé e diz a ela que ela não seja tão ridícula assim também. A Mussafé se senta com um prato cheio de folha ali, a Hanif percebe e pergunta a ela o que é que ela está fazendo, se ela vai comer tudo aquilo ali, e ela responde que sim, que agora vai começar uma dieta e que a partir de agora ela só vai se alimentar de ervas. A Sevri, o negócio dela é apenas ficar ali dizendo um monte de coisa com a Hanif e diz a ela que ela é uma estúpida e ela não quer nem saber. Olha para o espelho, vê que tá preparada, solta até um beijinho dizendo que já vai, depois vê ela, só que a Sevri não quer nem saber, puxa pelos cabelos dela, diz que ela volte agora mesmo e pergunta aonde ela pensa que ela vai. Já lá na festa, a Efsun começa com as doidiças dela, dizendo ao Arda que está com muito medo porque aquela festa está indo tudo bem e está com muito medo de aparecer pessoas ali com energia negativa. Depois ela mesma repreende ela mesma, dizendo que é para morder a língua, e depois começa a sorrir com o Arda. Depois olha, tem uma galega lá do outro lado ali catucando nas roupas da Efsun, e a Efsun ela não gosta de forma nenhuma e pergunta ao Arda o que é que essa mulher está fazendo ali, porque ela está olhando para as roupas dela como se quisesse roubá-las. O Arda repreende ela e diz a ela que essa mulher apenas está olhando as roupas dela e ela mesma quer que todo mundo fique olhando para as roupas dela e ao mesmo tempo não quer, e diz a ela que ela tem que aprender a se controlar. A Efsun pergunta a ele o que é que ele está falando e onde é que ele encontra essas palavras tão bonitas para falar com ela e se ele está encontrando essas palavras ali na internet ou no dicionário. O Arda, por sua vez, só faz sorrir. A Efsun olha do lado, percebe que a tia chegou e diz: olha aí, chegou a minha tia. E a Sinep, ela chega bela, maravilhosa ali, e as pessoas se aproximam dela perguntando se podem tirar foto com ela, só que você pode perceber aí que ela tá aí à força. Se pudesse ela arrumar um buraco ali e se ensocava, mas ela de forma nenhuma queria estar nesse lugar. Elas depois se aproximam do Arda e também lá da Efsun, e a Efsun começa a elogiar a tia, dizendo que ela tá muito bonita e não sei o que lá, e quanto mais ela elogia a Sultan, é nesse momento que o Arda fica olhando pra Sinep, vendo o quanto que ela está bonita. Ela olha meio disfarçada pra ele, mas depois tira a vista, mas ele continua ali admirando a beleza dela. A Efsun começa a elogiar ainda mais a tia, dizendo
que ela poderia ser uma modelo, que não sei o que lá, que ela é muito bonita, aquele negócio todo, diferente da princesa dela, a sua modelo, se referindo ali a Zeynep, que logo olha para Efsun e pergunta o que é que ela quer, porque ela não está ali, então ela não pode estar falando mais nada, porque ela não pode fazer além do que ela deve fazer. Só que o clima vai ficar um pouco tenso ali, porque nesse exato momento, tanto quando o Arda e também a Efsun, eles saem um pouco de lado, eles percebem que a Amogue chegou também ali com o Zemal, e ele, o Arda, fica revoltado e ali esboça até como se quisesse já ir arrumar um tumulto, e a Efsun diz a ele que já basta, que ele tá praticamente se convertendo ali em uma cobra ali, querendo pegar todo mundo, e logo depois também a cena mostra ele, o Zemal, olhando lá pra Zeynep, que também olha pra ele, e você vai perceber ali que fica um clima muito ruim. A Efsun começa a pedir a ele que, por favor, que da outra vez o Zemal arruinou o desfile dela e que dessa vez vai ser ele, o Arda, que vai fazer isso, e pede ele que, por favor, que ele não faça isso, que ele se controle, por favor. A Efsun sempre solta as brincadeiras dela, e aquele clima, quando fica meio tenso, ela diz a ele que, por favor, que promete para ele que deixe primeiro aquele evento terminar, logo depois que o evento terminar, ela promete que permite deixar ele sapecar ali na cara do Zemal, e que ela promete que ela também vai fazer isso com a Amogue. Então o Arda, ele começa a sorrir. Ela também fica sorrindo e ele diz que fica muito feliz que ela esteja ali com ele. Já com o Zemal, ele continua olhando lá para Zeynep, e a Zeynep também olhando para ele, só que ela fica meia triste, e no caso dele, ele fica como se fosse um pouco debochado. Já a Amogue, eu não tô entendendo o que é que está acontecendo, não sei se vocês concordam comigo, mas ela tá começando a se tornar uma cobrinha ali, e começa a querer provocar ainda mais a Zeynep, e depois olha para o Zemal e chama a atenção dele, perguntando o que é que está acontecendo, e pergunta se ele quer tomar alguma coisa. Ele diz que sim, e ela sai olhando para Zeynep com a cara de debochada. Eu aproveito logo o embalo aqui e pergunto a vocês: vocês concordam com o que a Amogue está fazendo, ou na realidade ela está agindo totalmente errada? Deixa tua opinião nos comentários aí, porque eu confesso para vocês que eu tô meio aqui confuso, sem entender o porquê que ela está fazendo tudo isso. De volta lá com a Hanif, logo depois que a Sévri trancou ela dentro da cozinha, é nesse momento que ela começa a gritar, pedindo que por favor abram aquela porta, e a Mussafé chama a atenção dela, dizendo que acredita que exagerou com ela e que acreditava que era melhor tirar ela dali. A Sévri pergunta a ela como assim exagerar, e pergunta se ela está demente e se ela não viu a quantidade de maquiagem que está na cara dela e aquele vestido que ela está usando. E enquanto ela continua dando as sabugadas dela ali naquela porta para que abram a porta, a Sévri continua dizendo que jamais vai deixar ela sair nesse estado ali, além do mais dizendo que vai para uma festa. De volta lá na festa, logo depois que um ricão apareceu, convidou a Efsun para que ela fosse ver ali as novas tendências, e o Arda ficou muito enciumado. Ele começa a fazer o que? A beber, e nesse exato momento é quando ele bate de frente com a Zeynep, que chega para ele perguntando o que foi que aconteceu e se ele está se sentindo ali abandonado, logo depois que a mulher dele, que ele diz que tanto ama, ela acabou de lhe abandonar. Ele fica calado e ela continua dizendo que ela tomou a decisão dela, abandonando ele. Ele diz a ela que é muito melhor ela sair dali e ir embora, porque senão ele vai machucar o coração dela. Ela continua ali provocando ele, perguntando se ele não gostou, chamando ele de Arda Atarham. Ele fica calado e ela continua dizendo que a verdade é muito dolorosa e que ele sabe muito bem que uma hora ou outra a Efsun vai abandonar ele e vai deixar ele de uma vez por todas. Ele continua calado e ela continua dizendo que a Efsun, ela vai abandonar ele e deixar ele por dinheiro, porque Efsun é o tipo de mulher que faz qualquer coisa por dinheiro. O Ardan diz a ela que ele ama a esposa dele e que está completamente apaixonado por ela. Só que enquanto eles vão conversando, vocês percebem que a Hani fica o tempo todinho ali só observando toda aquela cena. Logo depois que o Ardan diz que está completamente apaixonado lá pela Efsun, pela esposa dele, ele diz a ela que acredita que ela pode não ter compreendido, mas que se ela quiser ele pode escrever num papel para ela. A Zeynep, por sua vez, ela começa a tacar mesmo de cana ali no Arda, toda hora levantando a mão e pedindo mais um drink para ele, e ele continua ali enchendo a cara de cana, e logo depois ele pergunta a ela o porquê que ela não vai embora logo dali, e ela diz a ele que vai fazer para ele uma última pergunta. Ele diz: uma última pergunta, como assim? Ela fala demais e diz para que ela fale agora mesmo o que é que ela quer. Ela diz que tudo bem, mas ela quer saber o porquê a Efsun, o porquê da Efsun. Ele responde que escolheu a Efsun porque ele começou a se sentir muito bem ao lado dela depois
depois que fica com ela e fala que acredita que a energia, o seu estado de ânimo, ela fica calada e ele continua dizendo para ela que ela tem algo diferente e que isso foi que chamou a atenção dele, inclusive o amor deles dois, e pergunta a ela se isso não é o suficiente. Zeynep responde ele que não é. Ele então começa a dizer que todo esse tempo ele ficou com muitas mulheres e pergunta se acha mesmo que ele está feliz com isso. Ele fala que não e que se ele pudesse ir ali fazer uma escolha, estaria com a Efsun desde o início. Ele continua falando que em todo esse tempo ele está apaixonado pela Efsun e que também esteve com ela, com a Zeynep, mas que nesse tempo ele não conseguiu se apaixonar por ela. A Zeynep ela começa a ficar muito arrasada com tudo que o Arden está dizendo e para acabar de lascar, ele diz que para resumir, há mulheres que é para casar e outras só para se divertir. Só que a Zeynep, você vai perceber que ela vai virar a cabeça dela e ele diz que já que ela quer que ele vai embora, vai saindo, bate no manequim, o manequim cai e ela tenta ajudar ele diz que não precisa da ajuda dela, mas ela continua dizendo que vai ajudar ele, vai levar ele até o quarto dele e ele fala que não precisa, mas ela continua dizendo para ele que vai levar sim e como ele disse que há mulheres para casar, também há mulheres para se divertir e ela vai levar ele até o quarto e ele pergunta do que é que ela está falando e ela diz, vamos para o seu quarto e você saberá. Claramente a cena vai deixar entender que a Zeynep vai querer se deitar com o Arda, só que ao chegar lá no quarto é justamente ao contrário, ela vai simplesmente pagar da mesma forma que ele fez com ela lá atrás, ela vai deixar ele na cama, logo depois ela vai colocar a mesma nota que ele colocou na época para ele deixar um bilhete e vai embora deixando ele ali sozinho, só que o negócio que vai feder é porque a Hanif ela vai tirar foto de tudo aquilo ali e vai denigrir a imagem da Zeynep.